deputados são chamados para o governo federal para colocar em debate a discussão para os trabalhadores daquilo que o governo não tem coragem de fazê-lo. E chama a central e chama o Marco Maia para tomar frente desse debate e propor, que está muito claro para nós, a flexibilização do direito dos trabalhadores. Eu escutei aqui o companheiro que faz o debate lá da NR e que nos representa também lá, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer uma reflexão. Está lutando lá com garra, talvez alcance que essa NR seja aprovada, mas de repente ela pode ser aprovada e não ter validade nenhuma, porque está se discutindo o negociado sobre o legislado. E a gente sabe que com a estrutura sindical brasileira que tem, e para os exemplos que foram colocados aqui, a gente sabe que a hora que o negociado prevalecer sobre o legislado, muitos sindicatos vão entregar o direito dos trabalhadores. Então essa grande conquista já está ameaçada por aquilo que está sendo proposto hoje dentro do Congresso. Eu sei que o companheiro Arthur, quando falou aqui do compadrio lá, com relação ao Marco Maia, eu sei porque ele conhece a história e ele estava brincando. Porque o Marco Maia, se vocês não conhecem, nós conhecemos bem o estado do Rio Grande do Sul. E eu até sou suspeito para falar. Porque todas as oposições que eu tive dentro da federação e dos sindicatos, o Marco Maia e o senhor Ciderley de Oliveira estavam do outro lado. Estavam lá tentando nos calar no ramo da alimentação do estado do Rio Grande do Sul, da discussão que a gente fazia. Então, para deixar bem claro quem é esse cidadão que a gente já conhece tão bem e que não se admira, não nos causa nenhuma admiração do que ele vá fazer esses trabalhos sujos lá no Congresso Nacional, sim. Então a gente tem que atentar para esse ponto. Eu sei que o debate maior vai ser amanhã. E nós temos que defender, na minha avaliação, a estrutura sindical brasileira que nós temos, que já foi dita que é a melhor estrutura que tem. É melhor que a europeia, é melhor que qualquer outra estrutura que esteja por aí. E ela está calcada em cima de 3 pilares básicos. É importante colocar isso. Quais são os pilares? A sustentação, que é o imposto sindical, a questão da organização, que é a unicidade sindical, e um outro pilar que pode estar um pouco desconectado e que pouca gente se dá de conta, que é a questão da normatização. E isso a gente tem que ter bem claro. A questão da sustentação. O imposto sindical, para mim, é a verdadeira autonomia e liberdade sindical, sim. Os trabalhadores contribuem para a sua entidade de classe e essa entidade de classe tem que prestar conta àqueles que contribuem, não a patronal. Contribui, são os trabalhadores contribuindo direto para a sua entidade sindical. E ali, sim, da liberdade sindical. Porque existe uma troca. Eu acho que é importante se antenar para isso. Qual é a troca que a CUT propõe? E eu falo da CUT porque eu já estive dentro da CUT, já fui militante e fui praticamente escorraçado de lá por não concordar com as ideias da majoritária da CUT. Então, deixa claro, a taxa negocial é golpe. É golpe, companheiros. É golpe porque ela vem para substituir o imposto sindical, mas ela não vem sozinha, ela vem por parte. Logo atrás da taxa negocial vai vir o chamado contrato coletivo de trabalho. E o contrato coletivo de trabalho vai ser negociado pela cúpula. E o dirigente sindical vai ter apenas o papel de apresentar lá na sua categoria e fazer a assembleia e dar explicação quando a negociação for mal feita. Então nós temos que ter bem claro isso. E mais, aquele sindicato que não assinar o contrato coletivo de trabalho não vai arrecadar. Ele está fadado ao desaparecimento. Então é essa questão da sustentação. A questão da unicidade sindical é a organização dos trabalhadores em categoria. E isso está mais que aprovado no Brasil, e nós temos que manter a unicidade sindical. A pluralidade, para mim, é porcaria, para não dizer
outra palavra é a divisão e a subdivisão dos trabalhadores. E por último, eles já conseguiram o intento deles. E eu tive a prova numa plenária que eu participei no Rio Grande do Sul, há 2 semanas atrás, chamada pela CTB, pela Força Sindical e para as demais centrais sindicais. Para ser mais claro, a única que não estava lá era a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. E lá nesse debate, quando nós fomos discutir o poder normativo da Justiça do Trabalho, que estava a vice-presidente do tribunal no Rio Grande do Sul, ela deixou bem claro que a emenda 45, no seu inciso 2º, foi para atender a investida da CUT com relação ao poder normativo da Justiça do Trabalho. E o que diz lá no inciso? De comum acordo. Foi a única forma, naquele momento, isso foi dito para uma magistrada, foi a única forma que encontraram naquele momento para resolver o impasse, porque a Central Única dos Trabalhadores queria a extinção, pura e simplesmente, do poder normativo da Justiça do Trabalho. E o de comum acordo, o que é? O de comum acordo é o seguinte: eu sento na mesa, negocio com a patronal, chega um momento que a negociação não avança mais, eu vou para a categoria, não tenho força para fazer a greve, muitas vezes até pela conjuntura que se vive no momento, e eu não posso recorrer lá se o patrão não me autorizar. É isso que acontece na emenda 45. Então, um dos pilares da estrutura do nosso país, da estrutura dos trabalhadores, já está de joelho. E eles agora atentam para a questão da sustentação e da unicidade sindical. E é isso que eu acho que nós devemos, enquanto CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores, fazer a discussão. E fazer a discussão nesse fórum qualificado e tirar nossas propostas. E aí eu concordo lá com o que diz o Araújo. Eu acho que nós não temos que fazer a discussão esperando que as centrais venham e façam. Nós temos que fazer a nossa discussão e dizer: nós queremos ir por aqui. E aquela central que vir e encampar a luta dos trabalhadores da alimentação, é com ela que nós vamos junto para a batalha final. Muito obrigado.